Olá, pessoal! Bem-vindos à nossa primeira parte da aula de exercícios de ondulatória. Bem, ondulatória é um tema que ele sempre está presente, principalmente no Enem, mas geralmente ele é um tema que ele traz ou alguns detalhes que a gente precisa ficar de olho para a gente resolver as contas, ou são questões que são muito teóricas, né? Então, essa primeira parte eu trouxe mais as que tem algumas contas e a parte 2 a gente vai trabalhar mais com a parte teórica da ondulatória. A nossa primeira questão, essa questão aqui do Enem, que ela fala o seguinte: em um piano, o Dó central e a nota Dó, que é o Dó maior, apresentam sons parecidos, mas não idênticos. É possível utilizar programas computacionais para expressar o formato dessas ondas sonoras, em que cada uma das situações, como apresentado nas figuras, em que estão indicados intervalos de tempos idênticos. Então, aqui, ó, a gente tem o Dó central e o Dó maior. Reparem que no Dó central, a gente tem uma repetição a partir do que ele chama de T, que são intervalos de tempos idênticos. Então, esse período aqui, T, ele envolve, de uma crista até outra crista. Então, depois dela, passa a se repetir. Já nesse intervalo T do Dó maior, repara que eu tenho uma crista aqui, tenho uma no meio e tenho uma no final. Ou seja, nesse daqui ocorreram duas oscilações, né? Porque eu tenho duas partes se repetindo. E ele pede pra gente a razão entre as frequências do Dó central e do Dó maior. Então, olha, se eu tenho um período de tempo T, onde esse período de tempo T, no Dó central, ocorre uma oscilação. Então, eu tenho uma oscilação a cada tempo T. Então, essa é a frequência do Dó central. Uma oscilação a cada T. Já a frequência do Dó maior, existem duas oscilações a cada tempo T. E ele pede a razão entre as frequências, né? Então, ele quer a razão, ou seja, a frequência entre o Dó central e a frequência do Dó maior. Então, 1 sobre T, 2 sobre T. Então, se eu simplificar aqui, eu tenho que a razão é meio, que é a letra A. Reparem que nesse daqui a gente precisa ficar de olho, porque ele coloca o T meio que para confundir a gente, né? Porque a gente sabe que o T é o período, só que o período é o tempo que a gente faz uma oscilação, né? Então, ele coloca aqui, só que nesse caso aqui o T, ele está indicando para a gente qual que vai ser a nossa base de tempo para a gente olhar para a nossa frequência. Beleza, gente? Cuidado com esses tipos de questões, porque eles colocam para a gente ficar meio confuso. E a segunda questão é exatamente também a mesma coisa. Porque o que acontece? Ele fala aqui, o osciloscópio é um instrumento que permite observar uma diferença de potencial, DDP, em um circuito elétrico, em função do tempo ou em função da outra DDP. A leitura do sinal é feita em uma tela sob a forma de um gráfico, tensão por tempo. Então, aqui, olha o gráfico de tensão, DDP em volts, e o tempo em milissegundos. Então, olha, ele diz pra gente o quê? O que ele pede? A frequência de oscilação. Então, olha, se a gente olhar para cá, a gente tem como encontrar quem é o período, né? Então, como a gente viu, o período é o tempo que demora para completar um ciclo completo. Então, olha, nesse caso, o ciclo completo é que, de novo, a gente precisa ficar atento.
Por quê? Porque a gente tem na nossa cabeça que o ciclo completo é de um vale a outro, de uma crista a outro, mas qualquer um ali no meio vale. Então, olha, aqui no 0, eu tenho que ele começa aqui no 100. Olha, se eu seguir esse 100 e marcando ele, eu tenho outros 2 pontos. E eu preciso ver qual é o ponto equivalente. Qual é o ponto que ele completou essa volta inteira. Então, olha, se eu olhar para esse ponto aqui, olha, aqui desce, aqui sobe. Então, esse não é o mesmo ponto. Aqui desse carinha, ele está descendo para voltar a completar uma onda. Então, esse ponto aqui e esse ponto aqui são pontos equivalentes. Então, a gente não tem que esse meio é equivalente. Agora, a gente precisa ver qual é o tempo que ele demorou para completar essa oscilação. Então, ó, de novo, eu sigo até aqui. Que valor é esse? Olha, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, eu tenho que esse ponto é o 8. Então, 8 o quê, gente? Milissegundos. A gente precisa ficar muito atento à unidade que está sendo representada para a gente no eixo dos gráficos. Então, a gente sabe que o mili é 10 a menos 3. Então, eu tenho que o período de oscilação desse gráfico, né, é 8 vezes 10 a menos 3. Só que ele pede para a gente a frequência. Frequência é igual a 1 sobre período. Então, frequência é 1 sobre 8 vezes 10 a menos 3. Então, 1 sobre 8 vezes 10 a 3. Lembrando, né, o que está embaixo negativo passa para cima positivo. Então, eu tenho a frequência 8 vezes 10 a 3. 1/8 é exatamente igual a 0,125, né? 125 vezes 10 a 3. Então, olha, o 10 a 3, se eu multiplicar, eu vou andar com a vírgula 1, 2, 3 casas. Então, a frequência vai ser 125 Hz. Ou seja, isso daqui é a resposta letra E. Então, pessoal, aqui, o que a gente precisa ficar de olho e atento? Unidade do gráfico, o período de oscilação. Uma oscilação é os pontos que são exatamente iguais, onde eles estão se repetindo, né? E ficar atento ao que eu estou pedindo. Então, a frequência está em hertz. Hertz é assim, então é segundo. Então, a gente sabe que o período ele precisa também estar em segundo para a gente encontrar o resultado correto. Beleza? Então, vamos para a próxima. Dessa questão, ela é uma questão que ela também traz alguns detalhezinhos. Ela diz pra gente o seguinte: uma manifestação comum das torcidas em estádios de futebol é a ola mexicana. Os espectadores de uma linha, sem sair do lugar e sem se deslocarem lateralmente, ficam de pé e se sentam sincronizados com os da linha adjacente. O efeito coletivo se propaga pelos espectadores do estádio, formando uma onda progressiva conforme a ilustração. E aqui nessa figura é como se fosse, tipo, digamos que uma dica. Que, olha, eu tenho 5 pessoas nessa onda. Então, a gente precisa ter cuidado qual é o tamanho que ela está formando. Então, ele diz... E aí, vamos continuar para a gente entender isso. Calcula-se que a velocidade de propagação dessa onda humana é de 45 km por hora. Então, eu tenho que a velocidade é de 45 km por hora. E que cada período de oscilação contém 16 pessoas, né? E que se levantam e sentam organizadamente e distanciadas entre si por 80 centímetros. E aí ele pergunta pra gente... Nessa ola mexicana, a frequência da onda em Hertz é um valor mais próximo de... Lembrando que Hertz é igual a 1 sobre segundo, para a gente ficar de olho, né? E ver qual é a unidade que a gente vai utilizar. Então, olha, gente, por exemplo, imagina essa onda aqui.
Essa é uma onda que está formada por 5 pessoas. Se eu tivesse a distância de 80 centímetros entre ela, eu não poderia pegar e fazer 5 vezes 80 centímetros. Por quê? Porque esse carinha aqui e esse carinha aqui, eles estão na extremidade. Se eu contar 80 centímetros sempre, olha, eu tenho daqui 80 centímetros, 1, 2, 3, 4. Então, eu estaria contando um espaço além da onda que eu estou analisando. Então, quando ele fala pra gente que são 16 pessoas, eu tenho que o espaço entre elas, ou seja, o meu comprimento de onda, vai ser quantas vezes essa distância se repete. Então, eu tenho que ela se repete 15 vezes, vezes 0,8. Por quê, gente? Olha, 80 centímetros é igual a 0,8 metros. Eu tenho que a unidade que ele pede pra gente é segundos. Então, a gente precisa colocar as coisas, vamos colocar tudo pro SI. Porque aqui, olha, imagina aqui, eu passo isso daqui para segundo, a velocidade. E aí vai ficar uma coisa de quilômetros por segundo, só que ali eu tô falando de centímetros. Então, não, a gente precisa organizar e colocar todo mundo para a mesma unidade. Então, 15 vezes 0,8 vai ser 12 metros. Então, uma onda completa da ola tem um comprimento de onda de 12 metros. E agora eu preciso olhar para a minha velocidade. Velocidade está em quilômetro por hora. Para eu transformar para metro por segundo, eu preciso dividir o valor por 3,6. Se eu pegar 45 e dividir por 3,6, isso vai dar 12,5 metros por segundo. Então, aqui eu tenho a velocidade e tenho lambda. Nossa equação da ondulatória é, né, vem lamber ferida. Então, vem lamber ferida, eu quero saber quem é a frequência, quem a gente quer saber. Então, olha, eu tenho que a velocidade é 12,5, o comprimento de onda é 12 e a frequência. Eu tenho, então, que a frequência vai ser 12,5 dividido por 12. Então, 12,5 dividido por 12 vai ser algo aproximadamente 1 Hz. Ou seja, essa resposta é a letra C. Repara que o Enem, às vezes, ele tem umas manias disso, de qual é o valor mais próximo, não precisa ser exatamente. Então, 12,5 dividido por 12 não tem como a gente dar ali 0,5 nem 1,9. Então, o valor mais próximo é 1. Isso ajuda a gente a reduzir as nossas contas. Beleza, pessoal? Então, aqui ficou a nossa terceira questão. Por fim, eu trouxe uma questão que ela está relacionada com ondulatória e que ela vem, né, ganhando espaço, que é sobre essas questões da dualidade onda-partícula. Ele diz o seguinte: quando se considera a extrema velocidade com que a luz se espalha por todos os lados e que quando vem de diferentes lugares, mesmo totalmente opostos, os raios luminosos se atravessam uns aos outros sem se atrapalharem. Compreende-se que quando vemos um objeto luminoso, isso poderia ocorrer pelo transporte de uma matéria que venha de objetos anões, como uma flecha ou uma bala atravessa o ar, pois certamente isso repugna bastante a essas duas propriedades da luz, principalmente a última. Então, ele diz pra gente que o texto contesta que a concepção acerca do comportamento da luz. Então, assim, como eu falei, existe essa questão da dualidade da onda. Ela é onda ou ela é partícula? Então, o que acontece? Quando eu tenho feixes luminosos, eu tenho, por exemplo, um feixe de luz azul e um feixe de luz vermelha. Se eu colocar um em direção ao outro, né, e eles passarem aqui no meio juntos, depois desses feixes eles continuam seguindo sendo coloridos. Então, nenhum raio luminoso não interfere em outro raio luminoso.
Então, é isso aqui que ele está contestando. Ué, mas vocês falam aí que ela é partícula. Se fosse partícula, estaria uma, né, chocando na outra. Então, se a gente ler as opções, vamos ver o que diz sobre isso. Olha, o texto primeiro, o entendimento de que a luz precisa de um meio de propagação difundido pelos defensores da existência do éter. Não, ele não está falando nada sobre meio de propagação da luz. Ele está falando que eles atravessam uns aos outros, mas não se atrapalham. Então, quando a gente vê um objeto luminoso, isso não poderia ocorrer pelo transporte de matéria, né? Teria que ser ocorrida por cor. Ele é uma luz, não uma onda, não porque ele é uma matéria. E aí ele fala, um modelo ondulatório para a luz, o qual considera a possibilidade de interferência entre feixes luminosos. Certo, né? A luz, ela é um modelo ondulatório de fato. E aí depois ele fala, o modelo corpuscular defendido por Newton, que defende que a luz como um feixe de partículas. Né? Então, essa dualidade, é onda ou é partícula? E aí depois, ó, a crença da velocidade infinita da luz. Não está falando nada de velocidade, só está falando que uma não interfere a outra. Aí depois, a ideia defendida pelos gregos que a luz era produzida pelos olhos. Não, né? Aí não está falando nada do grego, está falando lá que eles estão interferindo. Então, a única coisa é, isso não poderia ocorrer, né? A principal frase. Isso não poderia ocorrer pelo transporte de matéria. Então, ele está falando, olha, se isso acontece, como que pode transportar matéria ali na luz, né? Então, ele está contestando que não poderia, né? Se fosse como se fosse matéria, seria como se fosse uma flecha ou uma bala. Então, ele diz que isso repugna bastante essas duas propriedades da luz, principalmente a última. Então, ele contesta o quê? Que a luz, ela é um modelo de fato ondulatório e que existe essa interferência entre os feixes luminosos, tá? Então, o modelo corpuscular, ele, né, se ele fosse, ocorreria como se fosse flechas, e não é o que ocorre. Tudo bem, gente? Então, por aqui fica a nossa aula de hoje. Muito obrigada pela atenção, bons estudos e até a próxima aula.